Oi pessoal, eu sou a Ara, brasileira naturalizada, e este é o meu canal, um local onde você vê informação sem canalice nem oportunismo. E neste vídeo a gente vai falar aqui sobre a carta que o ex-governador João Dória endereçou ao Lula pedindo desculpas. Antes de começar o nosso vídeo, se inscreva no canal, porque quando você se inscreve, assim que eu postar o vídeo, o YouTube vai te notificar. Curta e compartilha, porque aí também o YouTube vai divulgar o vídeo da Ara para mais pessoas. Hoje, João Dória escreveu uma carta para o Lula e entregou para o vice-presidente Alckmin. Só que Dória e Alckmin, eles também estavam com um relacionamento cortado. Para quem não sabe, Dória foi afiliado político do Alckmin. Foi Alckmin que lançou Dória para a política. Dória não era um homem político, sempre foi empresário. E na época, quando o Alckmin apoiou o Dória se vendeu muito como outsider, né? Como aquele cara que não é do sistema, um cara que sempre foi conhecido por ser um grande e respeitado empresário. Só que em 2016, quando o Dória vai para prefeito, ele se elege, ele não fica nem o mandato todo, ele resolve ir para governador em 2018. E ele é eleito governador de São Paulo em 2018. Só que Dória desvincula completamente do Alckmin e tenta se atrelar muito a Bolsonaro. Tanto assim e muita gente às vezes não lembra porque é muita coisa que acontece, mas Dória, inclusive, criou e cunhou a expressão Bolsodória, numa alusão de Bolsonaro e Dória juntos. Então, muitos bolsonaristas acabaram, inclusive, votando em Dória. Só que depois, Dória também acabou rompendo com Bolsonaro, principalmente a gente viu aí durante a pandemia que um se posicionava de uma forma e outro se posicionava de outra forma completamente distinta. E Dória também falou muito mal do Lula, criticou, falou que Lula nunca trabalhou, enfim. E eu acho que na política a gente pode e deve criticar uns aos outros dentro do campo da política. A gente só pode e deve fazer críticas pessoais quando essa crítica ela faz algum sentido, uma razão para acontecer, ou quando a gente é atacado primeiro. No caso do Dória, porque ele na época ele estava talvez mais focado na política e atrelado ao bolsonarismo, e a gente sabe que o bolsonarismo, qualquer um que fale mal da esquerda, do Lula ou do PT, ainda que de canalice, eles acreditam e falam, não, você tá do lado, você é um de nós. Então o bolsonarismo tem isso, e Dória acabou fazendo esse movimento. Depois ele ficou muito escondido, digamos assim, politicamente, mas nas eleições desse ano, todos os que estavam buscando cargo na prefeitura buscaram Dória. De Tabata, na verdade só Boulos que não buscou Dória. Tabata, Marçal, Datena, Marina Helena, todo mundo buscou Dória, não por questão política, mas porque Dória é do grupo LIDE, é um grupo que junta o meio político com o meio empresarial, e a melhor forma de dar certo no Brasil é quando a pessoa consegue se comunicar com esses dois nichos, o político e o empresarial, a Faria Lima e o Estado brasileiro convergindo. Aí é um coquetel perfeito, e Dória faz esse movimento, tanto assim que Pablo primeiro faz foto com Dória e fala o que vocês acham, depois ele vai atacar Dória, porque política
tem essas articulações que às vezes não dão muito certo. E Dória agora, na minha opinião, ele diz que ele não tá mais na política, ele não quer continuar na política, mas ele faz articulação política a partir do momento que ele manda uma carta pro Lula do próprio punho. Ele antes se desculpa com Alckmin e diz que errou com Alckmin, que não, enfim, que uma pessoa que estendeu a mão para ele na política, ele acabou se afastando. E quando ele pede desculpa para Lula e com o próprio punho, ele mostra que ele quer fazer um movimento de conciliação. Por óbvio, tem alguma coisa por trás. Ele diz que agora ele é João Conciliador, ele repete isso todos os jornais que o procuram. Ele quer cunhar essa expressão de João Conciliador, que ele foi muito conhecido, como eu falei, como João Trabalhador, e ele quer trazer essa questão para falar que ele quer deixar no passado. Acho que a gente também não tem que ter mágoa, tem que deixar as coisas no passado, mas ele tornar isso público, ele expor que ele errou, que ele quer que Lula o desculpe, por óbvio, é um movimento muito além de só querer um desculpa, até porque para ele não interessa muito se o Lula vai o desculpar ou não, porque é aquela coisa, independente do outro nos desculpar, se a gente realmente, no nosso coração, quer pedir desculpa, existe a autoindulgência, aquela forma da gente se desculpar e entender que a gente errou e também pedir desculpa, mas não depender exatamente da desculpa do outro. E Lula diz que ele não vai ser amigo de Dória, porque nunca foi, mas que nessa idade, ele não tá na idade de não perdoar, e óbvio que ele vai desculpar Dória, mas antes dessa carta chegar ao Lula, Dória tem feito muitos movimentos no sentido de chamar ministros de Lula, o próprio Flávio Dino, que é ministro do STF, para os eventos do Grupo LIDE. Ele tem feito essa manobra para conversar com o governo. Eu acho que alguma coisa por trás, algum projeto, alguma parceria público-privada que ele quer oferecer para o governo federal. Eu acho isso porque não é razoável que ele faça esse movimento, essa exposição pública, esse reconhecimento nas palavras dele dos erros e exageros que ele cometeu contra Lula, só porque ele quer uma desculpa. Não faz muito sentido. Mas antes disso, como eu estava dizendo, muita gente, muito ministro de Lula em anonimato falou isso. Olha, Dória abordou essas pessoas, esses ministros, falando que queria falar com Lula, só que Lula nunca dava abertura. Toda vez que alguém tocava no nome de Dória, ele meio que, acho que ainda tinha uma mágoazinha, nunca deu abertura. Até que Dória pensou que talvez, e acho que nisso aí ele foi assertivo, se ele fizer uma carta do próprio punho, entregar para o Alckmin, que é vice de Lula, entregar para Lula, e isso se tornar público, tipo, de que ele cometeu erro, falando do Lula no passado, isso é uma forma, como ele o criticou publicamente, é uma forma também publicamente dele pedir desculpa pro Lula. Ele diz que o que importa para ele é só ele ficar com o coração dele em paz, mas acho que não, que o coração fica em paz a partir do momento que a gente reconhece que errou, pede desculpa, e que a gente também se desculpa. Se a gente sabe mesmo que errou e está sinceramente arrependido, a gente sente no nosso coração que a desculpa foi dada e segue em frente, porque se a gente está mesmo acreditando que fez errado e pede desculpa, ainda que o outro não desculpa, a gente não vai carregar a culpa, porque aí é sobre o outro. Então por isso que eu acho que esse movimento que ele está fazendo não é sobre desculpa, tem muito mais a ver com a questão empresarial. Tanto assim que o Bruno Araújo, que era presidente do partido que Dória era afiliado, o PSDB, agora ele e Dória são melhores amigos, são partners, eles são sócios num empreendimento no Oriente Médio, sendo que os dois estavam rompidos por muito tempo. Inclusive Bruno agiu contra a Dória ser candidata à presidência em 2022 e deu aquela celeuma toda. Ele hoje não tem partido político, Dória se desfiliou e quer ser só empresário, que ele sempre foi, mas esse movimento dele reconciliar com Bruno e agora eles serem sócio, mostra que
Ele entendeu porque política não é qualquer um que tem estômago para estar na política, porque principalmente precisa ser muito falso. Para estar na política tem que ser muito falso, tem que ser muito canalha, oportunista, porque senão você não sobrevive dentro do mundo político, porque eles não vão aceitar sua opinião sincera, não vão aceitar a franqueza, porque o sistema é feito daquele jeito. Então ele entendeu que ou ele sucumbe ao sistema, ou ele sai do sistema e continua empresário, mas ligado ao sistema, sem estar dentro do sistema, entendem? Então eu acho que ele faz esse movimento muito por conta disso, porque empresário se importa corretamente com o lucro, com o dinheiro, porque senão nem empresário ele era, e ele entendeu que ele consegue fazer isso sem ele estar na política. E a gente vê tanto, por exemplo, desse secretário de Bolsonaro ou de Lula, que hoje eles têm offshores fora do Brasil, Campos Neto, o próprio Paulo Guedes, eles têm offshores fora do Brasil com aplicações milionárias. E agora a gente vê o ex-secretário de Bolsonaro, que a empresa que ganhou agora a Loteria de São Paulo, a empresa portuguesa, ele é um dos sócios, mas os sócios brasileiros não quiseram falar quem eles são, numa clara, é um direito deles, obviamente, mas numa clara manobra de ficarem, digamos assim, escondidos. Ou seja, dá para os empresários da envergadura de João Dória não ser político, mas continuar dentro do meio político, dentro do governo, independente se estadual ou federal, fazendo parcerias, fazendo negociatas e negociações, e a forma de fazer isso uma das formas é sim tentar se reconciliar com um presidente da República que no passado ele de alguma forma acabou ofendendo ou criando atrito naquele relacionamento. Essas e outras informações você vê sem canalice nem oportunismo aqui no canal da Ara.